Oi, eu sou a Gabriela, estudante de Relações Públicas aqui da Fabico, e hoje a gente vai gravar um MesaCast em promoção ao Outubro Rosa, mês de prevenção e conscientização do câncer de mama. Para isso, a gente convidou duas professoras aqui da Fabico, a professora Helenice Carvalho, que possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em relações públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: relações públicas, comunicação, marketing e comunicação organizacional. A nossa segunda convidada é a professora Sandra de Deus, graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em pensamento político brasileiro pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora titular do Departamento de Comunicação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês pelo nosso convite aqui, dessa proposta especial que a gente trouxe para continuar a nossa campanha, né, de prevenção e conscientização do Outubro Rosa. E eu queria saber um pouquinho de vocês, então, para a gente iniciar essa conversa, esse diálogo. Fiquem à vontade, por favor, para responder o que vocês se sentirem à vontade de responder. Como é que foi para vocês essa descoberta do câncer? Assim, foi por exame de rotina? Vocês chegaram a perceber algum sintoma, fazer aquele toque que é sempre recomendado pelos médicos? Pode ser. Então, vai. Bom, eu sempre fazia os meus exames nas férias, em fevereiro, janeiro, né? E naquele ano começou essa campanha toda de Outubro Rosa, e eu pensei, eu vou fazer logo, vou fazer agora. E aí eu fui fazer os exames, enfim, e eu, quando busquei o resultado, quando eu abri, muito curiosa, em vez de esperar para levar na médica, quando eu abri lá, carcinoma, não sei o que. E eu parei assim, pensei, bom, o que eu tenho que fazer? Aí eu entrei em contato com uma médica, oncologista, marquei a hora, marquei o horário, nem tinha horário, eu pedi pelo amor de Deus para a secretária, não, mas eu estou com o resultado, aí marcou o horário. E eu já fui, acho que em 5 dias eu já estava fazendo a cirurgia. E bastante grata, assim, por a gente ter condições de ter um sistema de saúde paga, né? E daí eu fiz a cirurgia e em nenhum momento eu fiquei me questionando, por quê? Porque, o que tem que fazer? Eu só perguntava assim, o que tem que fazer? E aí a minha primeira cirurgia precisou parar, daí teve que fazer uma nova, e aí eu me lembro que eu tive que ficar comendo fígado de galinha por causa do ferro, né? E daí foi um susto, mas do susto eu fiz uma caminhada de cura. Então... Foi em 2016, né, que eu descobri num exame de rotina, porque anualmente fazia todos os exames e nunca deu nenhum problema, sempre davam exames bons. Aí no exame de rotina, em junho de 2016, apareceu um nódulo muito pequeno, mas maligno já, né? E quem me comunicou que ele não era bom foi a própria ginecologista. E no mesmo dia eu consegui marcar com um mastologista, né, para chegar até o mastologista para resolver de uma vez, né? Então, entre o final da tarde, que eu sei que é um câncer de mama, né, embora um nódulo muito pequeno, até chegar no mastologista no outro dia, eu tive o período que eu chamo de negação, né? Eu realmente não aceitei, né? É impossível, né? Uma pessoa que faz exame todos os anos, e todos os anos o exame dá bom. Se eu tinha, né, aquilo que eu sabia, né? Então, assim, quem é que vai ter câncer de mama? Quem não faz isso, quem não faz isso, quem não faz aquilo? Quer dizer, assim, eu fazia prevenções anuais. Tinha amamentado 4 anos uma filha, nunca tinha tomado anticoncepcional, sempre fui uma rata de academia, que sempre fiz todos os exercícios físicos. Então, não tinha nada, né? Eu não era alguém que poderia ter câncer. Mas, enfim, né? Apareceu. Foi isso. Né? No outro dia eu estava no mastologista.
e vocês comentaram um pouquinho, né, que a tua reação, assim, foi a negação. Mas daí, após isso, assim, como é que foi a tua jornada, assim, depois do diagnóstico? Então eu acho que eu entendo e hoje, né, dou graças à vida, né, por ter, né, me curado, né, são 9 anos, né, mas eu acho que eu tive, né, e como várias mulheres, tem um período que é de negação, né, um período que é de revolta, né, um período que é de aceitação e um período que é de confiança na vida e na ciência, né. Então, nesses períodos todos, quer dizer, assim, nesse da revolta, eu chego no mastologista e pergunto para ele, é uma sentença de morte? E ele me diz, não, é uma sentença de vida. E aí me diz todos os procedimentos que tinha que adotar e me dá uma possibilidade que era assim, era fazer uma cirurgia, fazer o recorte onde estava o nódulo, né, e depois possivelmente fazer algum tratamento quimioterápico ou com rádio, né? E disse assim, mas tem uma possibilidade que é tirar a mama, que talvez reduza, né, a fazer a químio ou a rádio. Eu disse, pode tirar a mama, pode tirar. E aí esse período entre eu tirar a mama e chegar na cirurgia durou exatamente 15 dias, né, até chegar na cirurgia, né. E aí chegou o meu período de aceitação. Bom, vou tirar a mama. Aí tirou o câncer junto com a mama, né? Eu tinha muita confiança que era isso, né? E realmente foi isso. Eu fui lá, tirei a mama, daí uma semana veio um novo exame patológico, anatopatológico, e que diz o seguinte, olha, ele realmente era um câncer localizado, tirou a mama, foi embora tudo, não vai fazer químio, não vai fazer rádio, não vai fazer nada, né? São 5 anos agora de exames preventivos para ver o que acontecia. E foi isso que eu fiz. Aí, enquanto eu sabia que não tinha, então, não tinha mais nada, tinha tirado tudo, esses 5 anos que eram os exames preventivos, que eu continuo fazendo agora anual, mas eu fazia de 6 meses, né? Nesse período, era de confiança na ciência, né? E hoje, cada vez que uma amiga minha ou alguém diz assim, tem um câncer de mama, eu digo assim, a ciência, a medicina, os médicos resolvem câncer de mama, descoberto no início, tem solução. Não tem mais, entende? Eu tenho uma confiança, foi muito grande a minha confiança, assim, de fazer isso para a cura, né? Eu sempre fui um pouco atleta, né? Além de fazer muito esforço, muita academia, antes de chegar no câncer de mama, eu competia em judô, né? E boxe, principalmente boxe, né? Que é o meu esporte preferido ainda, né? Fora o jogo de futebol, mas que eu não jogo. E eu parei, né? Com boxe, parei com esses esportes, continuei sua academia e com as caminhadas e as corridas. Então, para mim também isso, além da medicina, né, o esporte também salva. Isso para mim foi a grande forma de recuperar. Bom, eu fui bastante diferente. Eu não tive negação, eu não tive revolta, nada. Parece assim que eu parei e o que eu tenho que fazer? E aí também confiança total na médica que me operou. E depois eu tive que fazer químio, porque eu tive que extrair 18 linfonodos que já estavam comprometidos. Então, mas eu também cheguei que nem a Sandra, a médica, explicando toda assim. E eu disse, tá, doutora, não precisa explicar muito. Eu quero que tire toda a mama. Nossa, tu tem 50 anos. Porque eu disse, doutora, a minha avó teve câncer. E imagina, muito, na década de 60 e poucos, e também com um médico lá em Santa Maria, um médico de família, o Dr. Denardim, e aí lá ela já extraiu toda a mama, e ele, veja bem, em 60 e poucos ali, e ele disse, o ideal é tirar toda a mama, porque pode ficar, mas no meu caso, como tinha uns linfonodos, então eu tive que fazer químio. Eram 8 sessões, eu não sei se era vermelha, nada, eu só sei que eram 8 sessões, eu não perguntei nada, só que o médico me colocou assim, vamos tentar misturar as 2 drogas, e se der certo, em vez de 8, vai fazer só 4. E na primeira sessão ele ficou todo o tempo do meu lado, e aí não tive maiores reações naquele momento, e aí fiz só 4, então. E, enfim, claro que a gente não passa incólume por sessão de quimioterapia. Tinham alguns momentos, pegou verão, tinha alguns momentos assim que a minha pressão ia 7/4.
Então, né? Mas enfrentei, assim, eu não podia ficar, não me permitia ficar me queixando, me lembrava lá da minha avó, né? Como é que ela encarou, e foi um norte, assim, como é que ela fez, como é que ela... E ela viveu até os 90 anos, e teve algumas recidivas, né, depois, mas... Então foi nesse sentido, eu me sinto assim, às vezes até diferente, porque meu quarto, né, no hospital era com outra pessoa, né? E eu fazendo tudo que me mandavam fazer, e a pessoa que às vezes estava do meu lado, ai não, eu só vou fazer tal coisa se tu me der aquele anel. Sabe? Eu pensava, gente, sabe, pode até acontecer de falecer e tá querendo um anel, né? Então eu levei muito, não tranquilo, né? Mas assim, com serenidade e fazendo tudo e confiando na ciência, confiando na médica, confiando na medicação. E o meu médico, que é o Dr. Reutemann, muito hábil, né? Primeiro eram 5 anos do tamoxifeno. Quando estava completando 5, não, agora a conduta são 7. Tá, doutor, vamos lá. Não, mas agora a conduta são 10. Quando chegou 9 anos e meio, eu digo, não quero mais isso aqui. Porque era bloqueador hormonal, então acabou que eu tive uma menopausa forçada, né? E daí me perguntavam, tu ainda não sei. Então foi isso. Acho que a gente tem que acreditar, primeiro de tudo, na ciência e no profissional que está te atendendo. Eu acho que essa relação ela é fundamental para que a gente siga. É importante isso que a Helenice diz, porque, veja assim, a Helenice teve o câncer de mama com 50 anos, né? Então, é outra situação hormonal de uma mulher, né? Eu tive com 59, né? Então, já tinha passado essa fase da menopausa, o tratamento também já era diferente, e eu não precisei fazer, porque era muito, muito pequeno o nódulo, não precisei fazer nada além, né, do que tomar uns remedinhos ali durante... Era para tomar 5 anos, eu acabei tomando, não foi necessário, né, porque não deu nada. E agora passou, porque nos 5 anos é a recidiva, já passou, já são 9 anos, então agora, né, devia ter tirado as 2 mamas, só uma tinha problema, eu tirei só uma na época. E como tu comentou, né, que tu faz bastante exercício, a Helenice também comentou que vocês acreditam muito... Não, calma aí. Que vocês acreditam muito na ciência, né? Eu acredito que isso foi uma base, assim, para vocês se manterem fortes no tratamento. Mas eu queria saber também se teve algum outro apoio crucial para vocês, além dessa fé no tratamento, dos esportes, assim, alguém que vocês acham que foi crucial como base de vocês, assim... Primeiro que era tudo muito estranho, porque eu era a primeira pessoa na família a ter câncer. E não era qualquer tipo de câncer, não tinha, né? Isso de uma família por parte de avós muito longeva, assim, né? Minhas avós viveram 100 anos, meus avós viveram 100 anos, entendeu? E eu era a primeira a ter câncer, então era tudo muito, muito, muito estranho, né? Era como se fosse uma mega sena ao contrário, né? Porque eu, né? Então, tinha, assim, muita preocupação, né, da minha família, da minha filha, né, do meu pai, principalmente, tinha muita preocupação com o que ia acontecer, né. Mas eu, desde o momento que tira o câncer, assim, acabou, eu não tive mais esse tipo de preocupação, né. Porque eu fiz essa cirurgia no mês de julho, dia 20 de julho, e no dia 8 de agosto eu estava dando aula. Porque o semestre começou, não atrasei semestre, nem nada, e fui dar minhas aulas, sem nenhum problema, né? Porque eu fiz diferente, ele retirou a mama e deixou uma provisória para esperar a cicatrização toda, e só 6 meses depois eu coloquei a prótese definitiva. Então, eu deixei de fazer em dezembro, quando terminou as aulas, eu fui lá e fiz a definitiva, então tudo muito bem, né? Então, foi muito, muito interessante isso, assim, conseguir fazer isso sem também ter maiores problemas, né, com todas as atividades que eu tinha que desenvolver e tudo, né? Sim. Foi um pouco diferente. A minha mãe, pela experiência que teve com a minha avó, a minha mãe negou, tanto que ela não conseguia falar a palavra câncer, ela falava, a tua doença, sabe? Mas eu tive apoio do meu marido na época, foi maravilhoso, assim. E o que aconteceu comigo foi um pouco diferente. Eu não pude colocar a prótese.
Então, eu acabei fazendo 3 cirurgias e, na verdade, a segunda cirurgia médica estava com a prótese e não dava. Me diz assim, o retalho trans. Eu achava, por muito tempo, que daí também não perguntava, que era só cortar da barriga e... Não, é uma cirurgia extremamente complexa, né? E aí o anestesista dizia, isso não é para qualquer médica, não é qualquer um que faz essa cirurgia. Porque era bem perigosa, assim, perigosa não, tinha que pegar o músculo. E aí eu me lembro que eu acordei da cirurgia com uma das médicas, assistente, me cobrindo, eu estava toda com uma coisa aquecida para o músculo aderir, né? Enfim, então, muitos anos depois que eu fui perguntar como é que é mesmo, quando a médica me explicou, eu fiz uma cara assim, sabe? Então eu tive apoio, assim, do meu marido, meu filho morava longe, mas também... Enfim, era, eu acho que o apoio que eu precisava, né? E eu, diferente da Sandra, era outubro, eu fiz a cirurgia ali em outubro, e em função da químio é que eu tive que me afastar, não pela cirurgia, né? Mas aí foi muito legal, aqui os colegas assumiram minhas disciplinas, os alunos incansáveis, e eu fiquei careca, eu perdi todos os pelos. E quando eu voltei de peruca loira, daí já que, né, daí eu tinha uma sensação, eu fiquei 6 meses afastada, e isso também é uma coisa muito legal. Na universidade pública, tu volta quando tu te sente bem. Então eu voltei em agosto do outro ano, e eu ia na junta médica e eles perguntavam com o maior respeito, tu já te sente em condições de voltar? Por causa das químios, eu precisei ficar, porque tu fica com muita reação, né? Mas assim que foi possível, eu já iniciei o outro semestre. E aí eu vinha para a aula com aquela peruca e o cabelo meio que nascendo, e eu louca de medo aí que os alunos ficassem cochichando, digo, sim, é peruca. Se cair, não fiquem rindo, alguém junta e bota de volta na minha cabeça. Tipo assim, e foi muito legal. Os alunos, naquele ano a gente não tinha na época Paraninfo, mas eu fui homenageada, né? Enfim, foi um período assim. Hoje eu nem me lembro muito, sabe? Não fico, sabe? Fui passando, foi uma coisa, e tive apoio então da universidade, da faculdade, dos colegas, dos alunos, que eu acho que isso também é importante, né? Tu saber, porque eu tinha conhecimento de alguns colegas na universidade privada que com 15 dias de cirurgia para não entrar no INSS tinham que voltar a trabalhar. E isso a gente aqui pelo menos tem uma segurança. Quando me fala assim, funcionária pública, eu digo, olha, uma das vantagens foi quando eu fiquei doente, que realmente né, que não é uma coisa que tu tenha previsão de que vai te acontecer, mas acontece, né? E só para também colocar assim, quando as pessoas questionam, por que eu tive câncer de mama? Porque tu é mulher, né? Seja por hormônio, e claro que tem alguns cânceres de mama que são agressivíssimos. E aí quando eu ia no consultório da minha médica, aquele consultório lotado, eu comecei a ver meninas de 20 anos, 19 anos com câncer do agressivo, né? Então, aí tu te dá conta assim que hoje não é uma coisa que só de pessoa de mais idade, né? Tu vê meninas com essa questão. E aí tem o BR2, aquele, né? Que é o agressivo que as pessoas têm que tirar mesmo as mamas, né? Que existem vários fatores, né? Não necessariamente tipos, né? É hereditário, genético, né? Às vezes também a tua condição de vida, né? E o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres no Brasil, né? Então, e após, então, esse processo de vocês, quando vocês se tornaram para a docência, para o trabalho de vocês enxergaram ela de um modo diferente? Como é que foi? Bom, eu acho que todas as mulheres que passam por um câncer de mama, né, tu passa, talvez os outros tipos de câncer, pessoas têm outros tipos de câncer, mas quem passa por um câncer de mama passa a ver a vida de uma forma diferente mesmo. Primeiro porque tu é uma sobrevivente, tu é uma vitoriosa daquele momento, entendeu? Assim,
Porque por mais que a gente saiba que a ciência está avançada, sempre é uma ameaça, tu não sabe, né? É o que os próprios médicos dizem. Uma coisa é que todos os exames dizem que tu tem um nódulo, que é um nódulo maligno, que é canceroso, que tu vai fazer a cirurgia, vai ver. Só que quando abre ali para ver e que vai para o anatopatológico, pode ser muito diferente daquilo que tu previu, né? Além disso, pode ter, sei lá, uma parada cardiorrespiratória, pode ter um monte de coisa quando tu vai para uma cirurgia dessas, né? Então, para mim, né, assim, depois do câncer, eu voltar para a minha atividade, que eu não interrompi, porque acabei coincidindo com férias, coisa e tal, né? Eu olhava, às vezes, e pensava, assim, para algumas mulheres que tu perguntava assim, como é que tem feito exame? Não, eu fiz há uns 3, 4 anos atrás, a minha família não tem nenhum caso, então eu não vou me preocupar. Isso, para mim, também passou a ser quase como uma vigilância nisso, né? A pessoa assim, eu disse, mas eu também não tinha nenhum caso, eu não tinha nenhuma possibilidade, se tu vai olhar por isso, e eu tive um câncer de mama, então não dá para a gente pensar, não dá para relaxar nesses cuidados, né? E a vida me ensinou, né, que a prevenção, né, o autocuidado e a prevenção não é só uma questão do amor próprio. É uma questão do amor que eu tenho pelas pessoas que me cercam, pelas pessoas que estão comigo. Porque se eu não me cuidar, se eu não me prevenir, se eu não fizer prevenção de tudo, não só câncer, de tudo, assim, serei uma velha doente, isso vai ser um problema para minha filha, para as pessoas que me cercam, para os meus amigos. Então, a questão da prevenção, e principalmente do câncer de mama, é uma questão de amor ao outro, né? Porque eu passo a ter essa preocupação com o outro para que ele não vá sofrer, e não só sofrer porque está vendo uma pessoa doente, mas sofrer também porque tem que ter todos os cuidados e vai tirar o seu tempo para tomar conta da pessoa que está doente. Então, a prevenção para todos nós é uma questão de amor ao outro, não é uma questão de egoísmo de amor próprio, é uma questão de amor ao próximo. Eu também pensava assim no meu filho, né? E concordo com a Sandra, não é só o câncer, é todas as coisas, né? Da gente se cuidar para poupar os outros até do sofrimento, porque eu no meu caso, eu acho que o meu filho, ele ficou mais angustiado do que eu, muito mais angustiado, né? E aí eu tentava acalmá-lo e dizer, não, Pedro, calma, vai dar certo. Ele ficou mais assustado, assim, ele era bem jovem, tinha 20 anos, então ele ficou muito tenso, assim, muito preocupado, me ligava 2 vezes por dia. E isso que eu poupava na questão das químios, eu não entrava em muito detalhe, né? Enfim, mas eu acho que é isso, a gente também se cuida E depois, agora, depois que eu tive minhas netas, aí mais ainda, né? Aí a gente fica também preocupada, assim, de ver aquelas crianças crescerem, então não quer que nada aconteça que a gente vá passar ou vai ficar com alguma questão mal resolvida em termos de saúde, né? E vocês falaram, né, sobre o retorno para a sala de aula. Tu falou que ficou afastada, né, mas recebeu muito apoio dos colegas, dos alunos. Tu falou que coincidiu com o teu período de férias, né? Vocês acham que a instituição ela poderia ter algum tipo de um papel mais importante, oferecer alguma coisa específica nessa situação para quem passa por essa situação? Então, para mim, todas as instituições, e principalmente as instituições públicas que têm um significativo número de mulheres no seu corpo de trabalho, deveriam ter programas de prevenção permanente, porque não dá para ser só o Outubro Rosa, assim como é o Novembro Azul, né? O Novembro dos Negros, da Consciência Negra. Quer dizer, a gente tem essa coisa da pontualidade. Quer dizer, assim, agora, se tu disser assim, né? A Helenice é professora dessa universidade e tu tem essa instituição, tem cuidado com a Helenice, essa instituição vai dizer para a Helenice assim, Helenice, faz 1 ano que tu fez teu exame de mama, tá na hora de tu fazer. Sandra, faz 1 ano que tu fez, tá na hora de tu fazer. Isso não me parece ser difícil se tu tiver um programa de prevenção, principalmente para instituições que têm muitas mulheres, né? Se tu tem um programa desse tipo, que assim, tu tem uma divisão de saúde dentro da universidade, essa divisão de saúde vai saber, né, e tem um controle, porque hoje tudo está interligado, sabe? Assim, ó,
tu faz exames no Moinhos de Vento, se tu olhar, né, a tua carteira de saúde do SUS, tem vários exames que aparecem na tua carteira do SUS, porque o sistema todo ele está integrado. Tu faz uma vacina lá no Unimed, tu olha a tua carteirinha do SUS, está lá a tua vacina. Né? Então, por que nós não temos isso? Né? Porque se a Helenice, se as colegas que estão aqui se cuidam e fazem prevenção, tem muitas outras colegas que agora não fiz, esse ano passou, daqui a pouco passou. E passa muito rápido. Quando te dá conta, já passou aquele ano, já passou outro, já passou outro, já passou outro, entendeu? E aí, quando vê, é tarde. No meu caso, eu acho que no da Sandra, a gente é muito atenta, então, mas concordo, tem pessoas que não têm essa, não sei, pelo turbilhão das coisas vai deixando, enfim. Eu exatamente ver como foi no meu caso, eu sempre fazia em janeiro ou fevereiro, e eu antecipei. Provavelmente, se eu tivesse esperado mais 2, 3 meses, quem sabe tivesse aumentado, né? Então é uma coisa, porque no meu caso, eu tinha feito no ano anterior, não, eu tinha feito em janeiro ou fevereiro daquele ano, e em outubro, então provavelmente teria aumentado, mesmo assim, em meses eu já tive 18 linfonodos comprometidos, então é uma coisa que, enfim, claro que depois eu levei numa boa, mas depois eu sempre fico assim, mais antenada. Não só pelo câncer de mama, por outras questões, né? Fico mais atenta. E esse processo de tratamento de vocês, ele fez vocês enxergarem a vida de outra forma, vocês terem novas prioridades ou coisas até que não eram prioridades viraram? Bom, eu sempre tive a vida como prioridade, né? Eu costumo brincar, meu pai tem 92 anos e é uma pessoa que gosta muito de viver, né? E eu disse assim, acho que eu puxei muito meu pai, né? Porque eu gosto muito dessa coisa do viver, de ter experiências, de fazer novas coisas, né? Assim, e para mim hoje, isso, né? Assim, eu deveria estar aposentada como professora. Estou aqui como professora dando aula, exatamente porque gosto, porque tenho o prazer de fazer isso, né? Então, o câncer, ele não mudou essa minha forma de viver, de se eu tenho que viver todos os dias mais, porque eu tive um câncer, não sei. Não, ele não mudou isso, eu continuo tendo. Às vezes eu esqueço que eu tive câncer de mama, sabe? Assim, eu lembro que eu tive câncer de mama quando chega assim, setembro, que eu tenho que fazer os exames. Aí eu digo, eita, só falta dar problema agora, porque uma vez também foi de um ano para o outro que deu problema, só falta ir lá e dar problema, sabe? Aí tem aqueles dias de tensão, assim, né? Entre fazer o exame. E eu, desde que eu tive o câncer de mama, eu faço os exames com o mesmo médico, né? Assim, o mesmo médico que analisa a mamografia e faz a eco mamária, o mesmo, né? Sempre vou com o mesmo médico. E agora, quando eu fiz agora em setembro, e que deu tudo bom, né? Ele já faz os exames, e antes de eu levar para ginecologista ou para o mastologista, ele já faz, diz assim, tudo bem, assim, tem que dar bom, né, doutora? Eu continuo sendo fiel ao senhor, eu estou aqui já há 9 anos, todos os meses de setembro aqui, o senhor tem que garantir que esse negócio dá bom, entendeu? Porque, né? Então, mas é isso, assim, mas sempre tem um período de tensão, né? Sim. Enquanto ele está ali mexendo e olhando, eu estou lá pensando, pode dar problema agora, né? Mas, enfim, né? O universo garante que não dá problema. Exatamente no momento que o médico está fazendo, principalmente a eco, né? Eu fico tensa também. E aí eu já pergunto, e aí, doutor? Né? Essa é a pergunta tradicional. Tudo bem por aí? Eu pergunto, tudo bem por aí? São momentos assim, que parece que ali sim me lembra exatamente quando eu fiz, que o médico lá começou a repetir a ecografia, e eu disse, doutor, ele o som, né? E eu disse, o que tem? Não, tá, aqui tem uma coisa, nós vamos ter que identificar e tal. E aí já saí correndo. Mas esse momento ali de ir fazer, na hora que tu tá fazendo o exame, e aí eu não faço sempre com o mesmo, fiz durante muitos anos. Os últimos 4 anos eu já tenho feito até no outro serviço, né? E aí, quando aquelas médicas ou médicos ficam muito compenetrados ali, são segundos, assim, a gente começa a ficar meio tensa. Eles não falam nada e ficam... Na verdade, eles estão prestando atenção, porque eu brinco sempre com eles, como é que eles entendem aquilo ali. A eco é uma coisa... E aí, aquele momento mas se não...
não fico lembrando. É claro, né, que no meu caso tem uma mudança significativa, né? Eu tenho uma prótese mamária, portanto é uma mama durinha, bonitinha, e eu tenho uma mama que é a minha mama normal de uma velha, entendeu? Completamente caída. Embora na hora que faz a simetria, né, quando coloca a prótese, coloca um pouco de silicone na outra mama para equilibrar. Mas 9 anos depois, aquela caiu de novo, entendeu? Então tem uma dificuldade. Isso, no entanto, não me impede de ir para as praias de nudismo, que eu gosto muito. Então, faz parte da vida, né? Continuar fazendo o que a gente gosta. E eu queria saber de vocês, então, o que vocês diriam para uma mulher que está com medo de fazer o exame? Que faça o exame. Tu sabe que eu, nesse momento, eu estou passando por um problema bem grave nesse sentido. Eu tenho uma amiga que é minha irmã, praticamente, né? Nós somos colegas de faculdade no jornalismo, e é uma fotógrafa muito famosa, assim, mora em Brasília há muitos anos, faz muitas exposições na Europa, coisa e tal. O ano passado, em outubro do ano passado, eu estive com ela e fui no médico com ela em Brasília, para o médico de rotinas, assim, fui lá com ela, estava lá e fui no médico com ela, e o médico achou um problema na mama e disse para ela, temos um problema sério aqui, a mamografia, vamos fazer a mamografia agora e vou pedir a biópsia. Fez a mamografia no mesmo dia e no outro dia pediu a biópsia, era um câncer, isso em outubro do ano passado. Isso que fazia desde antes da pandemia que ela não fazia um exame de mama. Imagina, nós estamos em 24, que era ano passado. Aí ela, eu não vou fazer essa biópsia, eu tenho que ir para a Europa fazer uma exposição, vou para a Europa fazer uma exposição. E eu entrei em pânico, assim, gente, a criatura está sabendo que o cara já disse que é um câncer, não vai fazer a biópsia para ver a extensão desse negócio e foi para a Europa. Voltou da Europa, tratou o negócio. Quando foi agora em junho, foi no médico, deu um outro problema de saúde, foi no médico e o médico disse assim, mas aqui tinha um pedido de uma biópsia de mama, foram ver os exames, coisa e tal. Resumo, um câncer de mama, muito agressivo, ela fez cirurgia agora, 2 semanas atrás, teve que esvaziar todos os linfonodos, não sabe qual é a extensão, né? Não quis tirar a mama, só recortou e agora continua tendo muita dor, faz 20 dias já e está abaixo de remédio para dor. Eu vou lá agora na semana que vem, porque dia 30 inicia a químio, vai fazer químio, vai fazer rádio, vai fazer tudo isso, e não sabe ainda qual é a extensão do que sobrou e do que tem. Uhum. Há 4 anos estou sem fazer um exame, entendeu? Essa negou. Negou agora, quando sabia que tinha e vinha negando. E eu digo sempre, eu falo com ela todos os dias para dizer isso, olha, gente, não dá para ser assim, né? Então, eu sempre digo assim, façam os exames. Fazer exame né? E agora, mulheres com 40 anos já podem fazer pelo SUS, inclusive. Então, façam os exames. Na verdade, assim, eu tenho 2 situações. As pessoas como nós, que têm plano de saúde, não tem por que não fazer. Agora, eu olho para aquele contingente de mulheres que depende do SUS. Que hoje já está melhor. Melhor, mas mesmo assim, entre o diagnóstico, a comprovação e a cirurgia, demora muito mais tempo do que, no caso, a minha. Em 1 semana eu estava fazendo a cirurgia, né? Então, é uma coisa, mesmo assim, a gente tem que dizer, vai. Obviamente que é tudo mais completo, tem que passar pela UPA, mas vai fazer. E agora o INSS até estimula, a prefeitura, eles têm a questão da mamografia, né? Tem alguns que tem um ônibus que vai também e faz. Então, é fazer. Mesmo jovens, antes dos 40 anos, às vezes já é bom, pelo menos a consulta ginecológica, né? Já ter o seu ginecologista. Ter uma rotina de exames. Uma rotina de exames. Porque eu acho que o maior empecilho mesmo é esse medo do diagnóstico, né? Porque, tipo, é sempre indicado a gente fazer aquele exame do toque, não sei o quê. E aí dizem que podem surgir caroços tanto na axila quanto no pescoço. Sim. E aqui, né? E dizem que o nódulo pode ser indolor, pode ser irregular, pode ser redondinho. Daí tu já fica assim, uma Sim. mulher que não conhece bem a mama, sabe? Nós talvez apalpe uma coisa que seja parte da própria mama e fique pensando, meu Deus, e agora? Nós duas temos uma coisa, né? A tireoide. Então, sempre que a gente faz a cirurgia de mama, até hoje, te pedem depois uma eco abdominal. E eu
sou muito curiosa, perguntadeira, e eu perguntei lá, mas por que todo ano, a minha médica? Porque nós somos mamíferos e provavelmente a gente tem tetinhas involuídas, então tem que ver. Daí eu tinha um colar de nódulos, né? Não tinha um na tireoide. Tá, e vai controlando. E daí assim, não, pois eram 6. E, pois esse menor aqui, vamos repetir daqui 6 meses. Puncionei. Tá estranho, não deu nada. Quando eu voltei daqui 6 meses, vamos repetir daqui 3 meses. Eu saí lá do exame, vou na minha médica e digo, Cirlei, eu quero tirar isso aqui. Ela diz assim, eu te conheço, vamos... E aí eu extraí a tireoide também, porque era justamente o pequeno que estava se alterando. Quem teve câncer, tu não vai esperar de novo, né? Tu vai lá e tira. Dar pra ver. Não, tu não vai esperar. Isso é uma coisa que eu fiquei, mas sempre assim, tira a tireoide, tira. Então eu brinco que eu sou a boneca Emília, porque eu vou me recortando. Tem uma coisa interessante, né? Que... Como é que eu vou te explicar assim? Eu tiro uma mama e aí eu passo a ter uma cicatriz que eu não queria ter. Né? Tirar uma mama é uma cicatriz enorme, né? E aí eu decidi, a partir do dia que eu tirei a mama, que todos os anos, quando eu passasse pela médica, fizesse o exame, dissesse assim, não tem câncer de mama, não tem câncer nenhum, não tem principalmente de mama, eu faria as cicatrizes que eu gostaria de ter. Então, todos os anos eu faço uma tatuagem. Todos os anos, quando eu saio de lá, eu ligo para a tatuadora, marco uma tatuagem e faço uma tatuagem. Como eu fiz a semana passada e os exames deram bom, amanhã eu vou fazer a minha tatuagem, que já está marcada, porque, né, eu quero ter a cicatriz, eu tenho uma que eu não queria, agora eu tenho as que eu quero. Então, meio que cria um ritual, né? Sim, agora eu tenho... E como eu vou viver uns 100 anos, eu vou ter umas 40 tatuagens, não sei nem onde é que eu vou colocar, mas, enfim, eu vou ter que achar espaço. Eu queria... Tu comentou um pouco, né, sobre os estabelecimentos, as empresas terem essa promoção, né, dos exames das mulheres. Queria saber de vocês, então, o que vocês acham que seria também viável para as empresas para manter esse debate ativo durante o ano inteiro, sabe? Não somente no outubro ou novembro, sabe? Quando tem essas campanhas mais marcantes, como é que a gente pode manter no geral, assim, falando sobre saúde feminina? Mas é isso, eu acho que são esses programas de prevenção interna nas empresas, nas instituições, né? Assim, não é fazer propaganda, né? Mas a Unimed tem uma conversa, né? Praticamente mensal com seus clientes, né? Ela pergunta sempre, é um programa que é o Viver Bem, pergunta sempre alguma coisa. Nesse período, tu precisou de um médico? Nesse período, tu fez tal coisa? Como é que está o teu exercício físico? Como é que está a tua alimentação, coisa e tal. Isso eu acho interessante, né? É claro que no meu caso eu sou uma cliente da Unimed, eu pago pela Unimed, entendeu? Mas se tu faz isso, né, nas empresas, inclusive tu tem um ganho de trabalho, porque as pessoas não vão ficar doentes, né? Se tu vai fazendo esse acompanhamento, é muito mais barato para uma empresa ou para uma instituição fazer isso do que deixar as pessoas ficarem doentes, né? Porque as pessoas ficam doentes por diferentes razões, né? Se eu pensar que muitas vezes as nossas doenças físicas elas são muito mais fruto das nossas doenças emocionais, né? Então eu posso corrigir isso, né? Acho que sim, mas na URGS, por exemplo, não tem... Não, por isso que eu entendo que eles têm que fazer. Mas aí eu acho que, não sei que setor seria o DAS, ou, enfim, não tem um acompanhamento. Por exemplo, eu faço parte do projeto ELSA. Aí sim tem um acompanhamento, e eles vão atrás da gente. Mas aí é outra coisa, né? Porque sim, daí o ELSA, ele não vai saber se tu teve câncer ou não, ele vai saber se tu foi internada por alguma razão, mas normalmente a pergunta dele foi internada por alguma coisa circulatória? Sim, é mais né? Porque a questão do é uma ELSA... pesquisa, né? Mas na verdade na URGS eu não sinto. Tem o acompanhamento quando tu precisa, mas fora uma prevenção. Não sinto que tenha, não tem um contato com os professores, mesmo nas unidades, não tem uma conversa, sabe? Até desmistificando, enfim, não se faz isso. Eu acho que poderia ser feito. A URGS tem um contingente bem grande de mulheres, não só professores, mas servidores, né? Alunos, alunas.
né? Enfim. Então, gente, para finalizar, eu queria agradecer novamente a presença de vocês. E queria saber se vocês queriam deixar algum recado, agradecer alguma coisa. Eu quero que todas as mulheres façam a prevenção, sem medo. Tem que fazer, porque o medo dá depois, quando sair o resultado. Então é melhor fazer e ficar feliz com o resultado bom, né, do que não fazer por medo dele. Sim. E mesmo com o resultado bom, no outro ano fazer de novo. Tem que fazer sempre. Então, muito obrigada. Obrigada, gente.